Bom dia, meu amigo, bom dia, minha amiga. Mais um devocional e motivacional nessa manhã, novinho. Aquilo que Deus colocou em nossos corações essa semana, para falarmos sobre a salvação em Cristo Jesus. João, no capítulo 10, Evangelho segundo escreveu São João, no capítulo número 10, no versículo de número 9, o famoso João 10, 9, em que Jesus disse: Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagem. Que coisa maravilhosa. Em outra tradução disse Jesus: Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, pela porta chamada Jesus, será salvo e entrará para o aprisco de Deus e sairá e achará pastagem, ou seja, descanso para a sua alma, descanso para a sua vida, perdão para os seus pecados, renovo de vida, recomeço de vida. E nenhum outro homem, e nenhum outro nome nessa terra, ou até acima dessa terra, em que você possa dizer: eu fui salvo, senão pelo nome de Jesus Cristo. É o único nome em que o ser humano pode ser salvo. E aqui ele diz que ele é a porta. Ele dizendo e falando da parábola do bom pastor, dizendo que ele é o bom pastor, que ele conduz as ovelhas, que ele abre a porta, que ele é a porta que leva até os céus, que ele é a porta que leva até o perdão dos pecados, a remissão do ser humano e a justificação do ser humano com Deus, que leva o ser humano a ter seus perdões perdoados e viver uma vida eterna com o Senhor. Sem a porta, sem entrar pela porta chamada Jesus, você não tem essa salvação. Você não tem a salvação eterna. Preste bem atenção no que ele disse: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, que eu sou a porta estreita, ele entrará, ele será salvo, ele entrará e achará pastagem, ou seja, descanso para a sua alma. Essa é a palavra de Jesus. Não há nenhum outro caminho, meu amigo, minha amiga. Não há nenhuma outra porta nessa vida. Não há nenhuma outra verdade, apenas essa verdade, que Jesus é a porta, que Jesus é o caminho, que Jesus que leva. Não há nenhuma outra vida, a não ser essa vida com Jesus o Cristo, levando até os céus. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, ele é a porta para a salvação eterna. Salvação, será salvo. O que é que ele quis dizer como será salvo? Será salvo da destruição eterna, será salvo da ira de Deus, será salvo daquele caminho para onde aqueles que não se decidiram por Deus, daqueles que não querem nada por Deus, daqueles que não têm Deus na sua vida, o destino daquele ser humano que peca. Ou seja, a destruição eterna, a morte eterna, que está relegada para o diabo e seus anjos. Jesus morreu na cruz do Calvário para que eu e você tivéssemos vida e vida em abundância. Deus amou o mundo de tal maneira e de maneira incondicional que ele entregou seu único filho, Jesus o Cristo, na cruz do Calvário, para que todo aquele que nele crê nunca morra, nunca pereça, nunca veja a morte eterna, mas tenha vida, que passe da morte para a vida. Essa é a salvação em Cristo Jesus. E há somente uma, somente em Cristo Jesus. Somente Ele é o mediador entre Deus e o homem. Somente Ele é o atravessador entre Deus e o homem. Somente Ele. E aquilo que Ele fez na cruz do Calvário poderá salvar a tua alma, poderá salvar a tua vida. Pense nisso. Essa é a salvação em Jesus. Todos nós éramos pecadores, estávamos longe e fora da glória de Deus. Mas Deus, com seu infinito amor, nos deu Jesus na cruz do Calvário, onde ele morreu pelos nossos pecados, por expiação por nossos pecados, para que todo aquele que nele crê não veja morte, mas tenha vida eterna. Pense nisso. E isso só existe no meio de Jesus. Apenas em Jesus o Cristo isso existe. Pense nisso. Esse é o Evangelho.
o evangelho puro, o evangelho sem mácula, que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu único filho, e ele, seu único filho Jesus, é a porta que leva até os céus. Entre por Jesus, acha seu descanso para a tua alma, acha o descanso para a tua vida, como ele mesmo disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos. Jesus te ama, ele quer transformar a sua vida. Pense nisso.